E aí, galera? Eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica. E para começar, eu peço a vocês para deixar o like, para compartilhar com as pessoas que vocês sabem que têm interesse no conhecimento da teologia, no conhecimento da Bíblia e até mesmo da história também, como nós veremos hoje. Povos e culturas antigas, no sentido de que nesse vídeo nós veremos os povos e as culturas que tiveram uma relevância histórica para o desenvolvimento da nossa sociedade atual e para o desenvolvimento da teologia também. Então, existe um consenso histórico sobre um período chamado de Idade Antiga ou Antiguidade. Nós podemos chamar as civilizações dessa época de civilizações fundantes ou pioneiras. Esse período também se refere ao tempo que ocorreu a primeira forma escrita pelo homem, que aconteceu na Suméria. Esse período durou até a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C., e o advento da Idade Média. Dividida pela cultura ocidental e pela cultura oriental, a Idade Antiga traz muitas civilizações, as quais temos registros e conhecimentos consolidados. Os povos dessa época têm grandes contribuições a todo o desenvolvimento da engenharia, das artes, das leis, da política, da religião, das ciências e do pensamento teológico. Vendo um pouco sobre a antiguidade oriental, nós temos a civilização egípcia, que surgiu em torno do rio Nilo e se solidificou com o reinado do faraó Menés, e inicialmente era dividida entre os reinos do Baixo e do Alto Egito. Como o reino egípcio estava em torno de um grande rio, como o rio Nilo, as terras eram férteis e, consequentemente, sua economia dependia diretamente do rio. Já no sentido político, os egípcios se organizavam em torno de vários deuses que eles criam, que se manifestava na pessoa do faraó, e por isso deviam a ele eterna obediência e lealdade, o que torna o seu modo de governo um governo teocrático. A criação do calendário solar é devida aos egípcios, e todas suas vidas, crenças e comportamentos eram norteados por esse ciclo solar. Os egípcios são até hoje lembrados por várias características, como a mumificação dos faraós, que foi algo inclusive aproveitado pelos cineastas no século passado, em filmes como A Múmia e Indiana Jones, por exemplo. A verdade é que esse processo de mumificação só existia por causa da relação dos egípcios com a morte, porque eles pensavam na morte como o desligamento do corpo com a alma. Então eles precisavam preservar o corpo dos mortos para que pudesse ser habitado novamente numa pós-morte. O faraó era apresentado pelos sacerdotes como o filho de Osíris. Era acreditado que o faraó era imortal. Em caso de morte da sua dinastia faraônica, os sacerdotes deveriam eleger um homem entre os guerreiros mais ilustres do povo, que deveria se submeter a uma iniciação religiosa e governamental. O governo egípcio era uma monarquia com aristocracia, ou seja, o poder do rei era limitado pelo poder político e religioso dos sacerdotes, que de fato detinham poderes sem limites. Mesmo sendo uma sociedade extremamente sofisticada para o seu tempo, hoje os egípcios são considerados como um povo que tinham traços considerados no mínimo questionáveis. Eles eram bastante desiguais socialmente e a mão de obra escrava estava presente, e através desses escravos as grandes obras arquitetônicas foram feitas e o aprimoramento da matemática e da engenharia foi gerado. Sobre a civilização mesopotâmica, que é considerada o berço da civilização humana.
O nome Mesopotâmia significa a região entre dois rios, porque essa civilização se desenvolveu no entorno dos rios Tigre e Eufrates. A antiga Mesopotâmia reunia diversas civilizações no entorno do rio Tigre e Eufrates. É historicamente considerada o berço da civilização humana e pioneira em grandes aspectos da humanidade, como o desenvolvimento da agricultura e da escrita cuneiforme. Os sumérios, assírios, caldeus e babilônicos fizeram parte da civilização mesopotâmica. Nesse período, o rei Hammurabi impôs a unificação do império através da língua e do direito. Marduk foi colocado como o Deus Supremo, e suas leis, chamadas de Código de Hammurabi, sintetizou toda a lei anterior dos sumérios para fazer a sua própria. A vida era totalmente regida e controlada pela lei de Hammurabi. O politeísmo prevalecia na civilização mesopotâmica, e suas divindades eram muitas vezes figuras antropomórficas, ou seja, tinham características humanas. O pensamento religioso era também muito dualista no que é bom ou mal. A Mesopotâmia, sendo considerada o berço da civilização, teve contribuições gigantes à história, quando se trata de agricultura, arquitetura, matemática e astrologia, sendo esta a ciência da qual o calendário lunar foi criado. Falando agora da civilização hebraica e sobre sua origem e o desenvolvimento da religião, ela nasceu da Mesopotâmia, nasceu de mesopotâmicos nômades que se fixaram na Palestina em torno de 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde, os hebreus ficaram conhecidos como judeus e tinham como característica o patriarcado, que guiou suas normas de conduta e liderança nacional e familiar. A origem dessa civilização vem de Abraão. Os hebreus eram extremamente religiosos e monolatristas, característica única em sua época. Eles adoravam a Yahweh de forma abstrata, sem representações físicas. No início, a civilização hebraica era pequena e dividida entre as 12 tribos e não tinha um grande poder militar. Período que terminou com o início do reinado de Saul e o começo do grande crescimento dessa nação. Os israelitas travavam constantes batalhas contra os povos da terra de Canaã. Esse é o período dos juízes, que durou cerca de 200 anos, e nesse período Israel ainda não tinha um rei. O povo de Israel foi se desenvolvendo com o tempo, e com Samuel, o último juiz, o povo clamou mais uma vez por um rei, que foi concedido ao povo, sendo Saul o primeiro rei. Depois de morar no Egito, ser escravo no Egito, morar no deserto, entrar na terra prometida e existir por mais 2 séculos sem governo ou rei, Davi, o segundo rei de Israel, deu início a uma monarquia, com o aramaico como idioma oficial e tendo perspectivas expansionistas de terras. Em Salomão, terceiro rei de Israel, a monarquia foi mais estabelecida e o reino de Israel virou um centro comercial e político, no que é hoje chamado de Oriente Médio. Falando agora da civilização fenícia. Os fenícios foram a civilização antiga que se destacou por sua habilidade no comércio marítimo e pela produção artesanal de alta qualidade. Eles desenvolveram uma estrutura de governança autônoma e descentralizada, com cidades-estados independentes, que tinham características e formas de governança próprias. Devido à falta de terras férteis e agricultáveis, os fenícios se concentraram no comércio e na navegação, o que permitiu que eles estabelecessem colônias em terras distantes, especialmente no norte da África e em outras regiões próximas do Mediterrâneo. Além disso,
Os fenícios eram conhecidos por sua habilidade na produção de artefatos de luxo, como joias e tecidos, que eram muito cobiçados por civilizações vizinhas. A necessidade de manter o comércio marítimo em pleno funcionamento levou os fenícios a aprimorar o alfabeto, tornando o alfabeto mais simples e prático. Esse sistema de escrita foi posteriormente adotado por outras civilizações, como os gregos e os romanos, e influenciou a estrutura da escrita que usamos até os dias de hoje. A civilização fenícia foi, portanto, uma das mais importantes da antiguidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do comércio, da navegação e da escrita. Sua influência pode ser vista em muitas áreas do Mediterrâneo, e seu legado continua a ser estudado e apreciado até hoje. Civilização persa. Os persas foram a civilização antiga que se destacou por sua tendência expansionista e pela criação de um vasto império. Sob o comando de Ciro o Grande, eles conquistaram territórios na Turquia, Síria, Babilônia e Fenícia. Posteriormente, Dário I implementou reformas administrativas, dividindo o território em satrapias e criando um sistema de controle e cobrança de tributos. Além disso, os persas introduziram um sistema monetário de moeda única e investiram na construção de estradas, facilitando o comércio e a circulação de pessoas. Do ponto de vista cultural e religioso, os persas eram adeptos do zoroatrismo, uma crença que enfatiza a luta entre o bem e o mal. Eles também eram conhecidos por sua tolerância em relação aos territórios conquistados, permitindo certa autonomia e não impondo seus costumes e tradições. A religiosidade estava intimamente ligada ao direito, com as leis sendo personificadas na figura do soberano. Os persas também se destacaram na arquitetura e no artesanato, especialmente na confecção de tapetes, que ainda hoje são referência de qualidade e beleza. Em resumo, a civilização persa foi uma das mais importantes da antiguidade, contribuindo significativamente para a história da região e deixando um legado duradouro em diversas áreas. Falando agora sobre a Antiguidade Clássica da civilização grega. A Antiguidade Clássica foi um período de grande influência cultural e intelectual na Europa, marcado pela formação de civilizações que serviram de base para a cultura ocidental. Agora nós estamos falando de Ocidente. A Grécia, em particular, é conhecida como o berço da civilização ocidental, com contribuições significativas na filosofia, lógica, matemática, poesia, teatro e democracia. A civilização grega teve início por volta de 2000 anos antes de Cristo, com fluxos migratórios de jônios, aqueus, eólios e dórios, que se fixaram na ilha de Creta. A Grécia Antiga era composta por cidades-estados autônomas, conhecidas como polis, com destaque para Atenas e Esparta. Atenas era governada por uma oligarquia aristocrática, com os eupátridas detendo o poder político e social. Já a cidade-estado de Esparta era dominada por uma liderança aristocrática militar, com os esparciatas liderando a cidade. Atenas também praticava uma forma de democracia direta, embora restrita aos eupátridas. A influência da Grécia Antiga pode ser vista em muitos aspectos da cultura ocidental, incluindo a filosofia, com nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles, além de Homero, e a literatura, com obras como a Ilíada, do autor Homero, e a Odisseia, também de Homero. A civilização grega continua a ser estudada e apreciada até hoje, com seu legado cultural e intelectual permanecendo relevante.
Sobre a civilização grega. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, devido às suas contribuições significativas em áreas como filosofia, lógica, matemática, poesia, teatro e democracia. Embora tenha havido civilizações anteriores no território grego, a civilização grega, como a conhecemos hoje, começou a se desenvolver por volta de 2000 anos antes de Cristo, com a chegada dos povos como jônios, aqueus, eólios e dórios, que se estabeleceram na região, incluindo a ilha de Creta. Essa herança cultural continua a influenciar a sociedade moderna, com a Grécia Antiga sendo um modelo de referência para muitas áreas do conhecimento e da política. A civilização grega foi marcada por uma rica diversidade cultural e política, com diferentes cidades-estados desenvolvendo suas próprias identidades e sistemas de governo. Essa diversidade permitiu que a Grécia Antiga fosse um centro de inovação e criatividade, com contribuições que ainda são estudadas e apreciadas hoje em dia. A Grécia Antiga era composta por cidades e estados autônomas, chamadas de polis, com Atenas e Esparta sendo as duas grandes cidades. Atenas era governada por uma oligarquia aristocrática, como já dizemos, onde os eupátridas, proprietários de terras, detinham poder político e social. Já Esparta era controlada por uma aristocracia militar, representada pelos esparciatas, que eram treinados desde jovens para serem guerreiros habilidosos e leais ao Estado. Sobre o sistema governamental de Atenas, eles tinham uma forma de democracia, porém limitada apenas aos eupátridas, que tinham a voz ativa nas decisões. Isso significa que a participação popular era restrita e a maioria da população não tinha direito a participar do processo político. Em resumo, Atenas e Esparta tinham sistemas de governo diferentes, com Atenas tendo uma oligarquia aristocrática e Esparta uma aristocracia militar, cada uma com suas próprias características e contribuições para a história da Grécia Antiga. Sobre a Grécia Clássica. A Grécia Clássica teve uma influência cultural profunda em outros povos, especialmente os romanos, e sua herança pode ser vista em diversas áreas, incluindo que a Grécia influenciou o Renascimento com as suas formas e o seu antropocentrismo, levando pensadores a refletir sobre o mundo e o ser humano. Na mitologia grega, sendo um conjunto de narrativas que emulam o comportamento humano e aspectos do cotidiano, visando gerar reflexão e reforçar normas sociais. Nos esportes, com os Jogos Olímpicos, originados na Grécia, que eram uma forma de honrar Zeus e reunir indivíduos de diferentes localidades para disputar competições esportivas. A mitologia grega também está presente na explicação da origem dos Jogos Olímpicos, que teria sido inaugurado pelo herói Hércules em Olímpia. A influência da Grécia clássica pode ser vista em muitos aspectos da cultura ocidental, desde a arte e a filosofia até a cultura esportiva e a mitologia. Passando agora para a civilização romana, os romanos tiveram uma influência significativa também na formação da nossa cultura, a cultura ocidental, com contribuições em diversas áreas, como o fato dos romanos legarem formas de governo como o Senado e o direito romano, que estabeleceu princípios como a lei e o direito à propriedade privada. Os romanos também inovaram com construções como aquedutos e o Coliseu, e investiram em saneamento básico. A poesia e a dramaturgia romanas foram importantes formas de expressões culturais. Os romanos desenvolveram uma estrutura armada sofisticada,
com uma marinha e exército organizados. Os romanos eram politeístas, com divindades que representavam aspectos cotidianos e sentimentos humanos, e adotaram divindades estrangeiras em função da expansão territorial. A civilização romana foi uma das mais importantes da antiguidade, e sua influência pode ser vista em muitos aspectos da cultura ocidental, desde o governo e direito até a arquitetura e religião. A expansão romana foi o processo que transformou Roma em uma potência gigantesca do Mediterrâneo. A origem da civilização romana é incerta e envolta em narrativas mitológicas, mas é consenso que os primeiros habitantes de Roma foram tribos latinas que se reuniram às margens do rio Tigre. Devido à sua vocação expansionista, os romanos conquistaram um vasto império que abrangia o Mediterrâneo, a Europa Central e partes da Europa setentrional e oriental, além do norte da África. A expansão romana foi motivada por razões como a segurança, economia e comércio. Os romanos também herdaram a influência grega e conquistaram territórios que anteriormente eram dominados pelos gregos, assimilando sua cultura e tradições. A expansão romana foi um processo que consolidou a cultura greco-romana e estabeleceu Roma como uma das principais potências da antiguidade. Sobre o Império Romano, ele passou por diversas fases ao longo de sua existência, incluindo a monarquia romana, a República Romana e então o Império Romano. A monarquia romana ocorreu entre os anos de 753 e 509 a.C. O rei exercia um papel central e a sociedade romana era dividida em patrícios, que era a aristocracia, plebeus, que eram os artesãos, camponeses e comerciantes, e clientes, que eram os trabalhadores. Marcada pelo humanismo na política e pelo poder do Senado, os plebeus lutaram por igualdade e conquistaram direitos, como a criação dos tribunos da plebe e a lei das 12 tábuas. Após a República, o Senado concedeu o título de Princeps a Otávio Augusto, marcando o início do Império. Roma experimentou uma expansão comercial e uma política de pão e circo para manter a população satisfeita. O Império Romano entrou em declínio no século III d.C., devido a invasões bárbaras e crises internas. Em 395, o Império se dividiu em Ocidental e Oriental. O Império Ocidental caiu em 476, enquanto o Império Oriental, também conhecido como Império Bizantino, sobreviveu até 1453. Considerações finais. O legado da Antiguidade. A Antiguidade foi um período marcado por grandes civilizações que legaram contribuições significativas para a humanidade. Desde o Oriente Médio até o Ocidente, civilizações como a Mesopotâmia, a Fenícia, os hebreus, os persas e a Grécia e Roma desenvolveram elementos culturais que ainda influenciam nossa linguagem, ritos, costumes morais e religiosidade. Essas civilizações também forneceram a base para o surgimento das principais religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e permitiram o desenvolvimento da teologia como um campo de estudo científico. A herança cultural e religiosa dessas civilizações continua a ser relevante até hoje, e sua influência pode ser vista em muitos aspectos da sociedade moderna. Esse foi mais um dos nossos vídeos falando dessa vez sobre povos que desenvolveram um papel de extrema relevância para a história da humanidade e quais foram as suas contribuições para a religião, especificamente para a teologia, para o desenvolvimento da teologia. Esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Por favor, curta, compartilhe e que
Deus esteja sempre com você. Em nome de Jesus. Amém.